Depois de uma sessão de tosse que me impediu começar o vídeo mais cedo, tá? A gente... Tem hora que dá certo. A gente vai continuar aqui com as preliminares. A última preliminar foi no inciso 5º, não foi? Foi a preliminar de perempção. E agora a gente vai para o inciso 6º. O inciso 6º é o 6º e o 7º, eu nunca sei. É o 6º e o 7º, mas só o 6º. É litispendência, são as duas juntas. Litispendência conjugada, 6º e 7º, 6º e 7º. Então a gente vai agora para os incisos. Para os incisos 6º e 7º, tá? Do mesmo artigo 337 do CPC. Incisos 6º e 7º. Incisos 6º e 7º. Né, do artigo 337 do CPC. Tio, que preliminares são essas? As preliminares de litispendência de coisa julgada. Elas são fáceis e graças a Deus que fáceis, elas caem muito na prova. Via de regra, ou tem uma preliminar dessa, de litispendência, de coisa julgada na peça, ou tem numa questão. A FGV, ela gosta tanto de preliminar, que quando ela não bota na peça, ela bota na questão. Ou então cai mesmo na peça e cai na questão. E uma das preliminares que a FGV mais gosta são as preliminares de litispendência e coisa julgada, porque ela acha que os meus alunos vão confundir. E os meus alunos não confundem essas duas preliminares. A primeira coisa que você tem que saber sobre essas duas preliminares, litispendência e coisa julgada, é que ambas decorrem de ações idênticas. Para que eu tenha a preliminar ou de litispendência ou a preliminar de coisa julgada, é preciso, repito, que eu tenha ações idênticas. Professor, o que são ações idênticas? Ações idênticas são aquelas ações que têm as mesmas partes. Quando eu falo a mesma parte, é o mesmo autor e o mesmo réu. Não são as mesmas pessoas envolvidas. Que às vezes, por exemplo, numa reclamação trabalhista e numa ação de consignação em pagamento, eu não tenho as mesmas partes. Mas eu tenho as mesmas pessoas envolvidas, o reclamante, o empregado, o reclamado, o empregador, né? Aí o cara vem de lá pra cá, consignação em pagamento. O consignante é o empregador e o consignado é o empregado. As partes são distintas, os autores são diferentes. O autor de um é o réu da outra, o réu de um é o autor da outra. Então não são as mesmas pessoas envolvidas, são as mesmas partes. Então, para que eu tenha litispendência e coisa julgada, eu preciso, repito, de ações idênticas. Tio, o que é uma ação idêntica? Ação idêntica é aquela em que você tem duas ou mais ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Professor, e por um acaso isso acontece? Por incrível que pareça, acontece. Eu me lembro, na época do Jorgélio, até liguei ontem lá pro Jorgélio, porque não funciona mais como curso. Você liga, chega a dar uma tristeza, não é mais curso, atende a mesma pessoa, a Ana Paula, mas ela não diz mais curso, professor Jorgélio, de escritório, professor Jorgélio. E eu fui ver se eu conseguia alugar uma ou duas salas lá. Aí só que a gente, beleza, sempre não tem estacionamento aqui, também não tem lá, né? Mas aí eu tô vendo se eu alugo uma, que até que as salas já estão tudo preparadinhas lá, uma ou duas salas lá de aula para poder colocar alguns cursos diferentes dos cursos de OAB. Os cursos de OAB eu deixaria aqui, mas os cursos jurídicos eu voltaria, né, vamos dizer assim, voltaria ao passado, a tradição, tradicionalmente seriam lá. Acontece, né, que lá no Jorgélio, vai que tinha, assim, acontece quando eu dava aula no Jorgélio, nunca me esqueci da criatura, macho. Eu me lembro até o horário, era um sábado, as aulas eram 8 horas da madrugada, não 8 horas da manhã, 8 horas da madrugada. Era de 8 às 11, horrível, bem cedinho a aula. Mas eu era empregado, eu tinha mais que obedecer, né? Aí eu dava de 8 às 11 da manhã num sábado, eu nunca me esqueci. Quando acabei a aula, 11 da manhã, para poder começar, aí o pessoal vai, né, descansa, para ver a aula da tarde, ela reclama, professor, peraí. Eita que pariu, que diabo é isso? Professor, porque o meu marido é médico lá em Itapipoca, e aí o hospital lá, que ele é médico em Itapipoca, não paga as corras direito, e a gente contratou um advogado lá de Itapipoca e ingressou com a reclamação. Só que o advogado perdeu a reclamação trabalhista. Eu não vou dizer qual hospital por motivos óbvios, né? Aí perdeu a reclamação, eu pensei que ela fosse me contratar, sabe pra quê? Pra entrar com RO, entendeu? Pra poder fazer um outro recurso de revista. Ou então vai que ela transitou em julgado, queria entrar com ação rescisória. Mas olha, eu tenho certeza, não gostei do advogado não, mas eu tenho certeza
tenho certeza que se o senhor pegar esta ação e a gente entrar com a reclamação de novo, a gente ganha. Eu disse, não, você está de brincadeira comigo. Entrar com a mesma ação, como é que eu vou entrar com uma ação idêntica a outra? Na hora que você entra com uma ação idêntica a uma outra ação, que está em curso, ou que já se acabou, ou que já houve o trânsito em julgado, na hora que você propõe uma segunda ação, essa segunda ação, tenha só calma, essa segunda ação idêntica à primeira, ou ela vai ser extinta por litispendência, ou vai ser extinta por coisa julgada, tá? Ou vai dar litispendência ou vai dar coisa julgada. Tio, calma, Cassi, com essa sua dúvida. Se eu tiver fôlego para dar aula até o final, porque tá faltando. Tio, me diga uma coisa, tio. Mas hoje de manhã, no vídeo anterior, hoje de manhã, o senhor disse que o empregado ingressa com reclamação trabalhista, não comparece à audiência, o processo é o quê? Arquivado. Aí o processo é arquivado. Aí, pois é, aí desde que ele pague as custas, né, ele pode entrar de novo. E agora só vem dizendo que se eu propuser uma ação idêntica a outra, em que essa segunda ação é idêntica a uma primeira, ou que já está em curso, ou que já acabou, esta segunda ação, o senhor acabou de dizer que ou ela vai ser extinta por litispendência, ou vai ser extinta por coisa julgada. Entenda que na aula de hoje de manhã, ou no vídeo anterior, em que eu disse que o fulaninho, né, não foi para audiência, o reclamante não foi para audiência, o processo foi arquivado, essa primeira reclamação dele que foi arquivada, ela foi extinta sem solução de mérito. Tá? Ela foi extinta sem solução de mérito. O juiz ele não julgou o mérito, ele não disse se o caboclo, né, tinha direito ou se o caboclo não tinha. Ele simplesmente extinguiu o feito porque o cara não compareceu à audiência. Houve a extinção do feito? Houve. Houve trânsito em julgado? Houve, se engane não, houve. Só que foi um trânsito em julgado formal. E o trânsito em julgado formal, quando é que acontece o trânsito em julgado formal? O trânsito em julgado formal, ele acontece quando a primeira ação é extinta sem solução de mérito. Se a primeira ação, meu amor, ela foi extinta sem solução de mérito, a segunda ação, a outra ação, você pode entrar sem nenhum medo. Agora, para que aconteça a litispendência, a coisa julgada, ou o processo vai ser extinto por litispendência, o segundo processo idêntico ao primeiro, ou vai ser extinto por litispendência ou coisa julgada, se, que eu vou explicar agora no quadro, o primeiro processo, ele tiver em curso, aí você entra com um processo idêntico e o outro processo ainda está em andamento, o segundo processo vai ser extinto por litispendência. Agora, quando o primeiro processo tiver sido julgado, olha, naquele exemplo do vídeo anterior, não houve julgamento, foi extinto o feito sem solução. Mas se a primeira ação, ela já foi julgada, tá? Já foi julgado o mérito e transitou em julgado, a segunda ação proposta idêntica à primeira, que já foi julgado o mérito, ela vai ser extinta por coisa julgada. Mas o tio vai explicar melhor aqui no quadro, nem se preocupe não, que nessa parte de preliminar eu só descanso quando você entender tudo. Nem se preocupe, tá? Porque realmente você era para ter visto nas 500 cadeiras de processo civil e você não viu. Então vamos lá. Era, né? Era, claro que era. Mas o professor passou, foi batido. Então vamos lá. Olha só, presta atenção. Para que as ações sejam idênticas, elas têm que ter, olha só, as mesmas partes, tem que ser o mesmo autor e o mesmo réu, a mesma causa de pedir. Ô tio, o que é a causa de pedir? São os motivos, as razões, as circunstâncias, o porquê de cada pedido. E no final você vai ter que ter o quê? O mesmo pedido. No final você vai ter o mesmo pedido. Então imagina que nessa reclamação trabalhista, eu vou chamar reclamação trabalhista 1 e reclamação trabalhista 2, tá? Reclamação trabalhista 1 e 2. Na reclamação trabalhista 1, eu vou ter como partes A versus B, a causa de pedir C e o pedido D de dado.
Esta ação, por exemplo, ela ainda está em curso e acontece demais. As pessoas acham, não, você é advogado, você não pode dizer isso, tá? Você é advogado, você não pode dizer isso. Mas o leigo acha que o processo ele fica dando chance. Você entra uma vez com aquele advogado, perdeu a ação. Não, mulher, eu perdi a ação, foi por causa do advogado, mulher, olha, quando eu contratei, eu pensei, não, esse não é, não, mas eu fui, mulher, tu sabe, né, o fulano insistiu, né, o fulano disse que era bom, mas eu não senti firmeza. Bicho, não existe isso. Contratou, praticamente lascou-se. Então você entrou com a ação e você perdeu. Só que, por exemplo, esse processo aqui está em andamento, está em curso. Tio, ele pode ter sido sentenciado? Pode ter sido sentenciado, mas ainda está em fase recursal. Portanto, o processo não acabou, tá? Aí o que acontece? O cara vê, aí vai, aquele processo lá, aí sai a sentença e diz, mulher, esse advogado é muito fraco. Mulher, dá certo, mulher, eu vou procurar outro advogado. Só que ao invés da pessoa procurar outro advogado, né, para dar continuidade a este processo, não. Ela pensa que o processo é igual à vida, que sempre dá uma segunda, ou quase sempre, né, dá uma segunda chance. Ela chega lá no escritório do advogado, muitas vezes nem menciona, não vou nem mencionar isso aqui para não dar azar. Nem menciona a existência desse processo, conta a mesma história que contou para o novo advogado vai lá e entra com a mesma ação, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Se for proposto, ou se for proposta uma segunda ação, tá? Uma segunda ação com as mesmas partes, A versus B, via de regra com outro advogado, tá? A mesma causa de pedir C e o mesmo pedido D, esta segunda ação, ou ela vai ser extinta por litispendência, ou essa segunda ação vai ser extinta por coisa julgada. Tá? E a extinção dela é sem solução de mérito. Ou por litispendência ou por coisa julgada. Tio, quando é que ela vai ser extinta por litispendência? Bora brincar de imagem e ação. Tá? Brincar de imagem. Eu e a Letícia, brincando de imagem e ação. Se você for brincar de imagem e ação com a filha Letícia, você perde. Você não consegue ganhar. E ela faz muito bem, porque ela vira a coisa. Por exemplo, né? Palavra é botão. Ao invés dela fazer assim, né? E ficar. Não, ela faz assim. O que é isso, Letícia? Eu virei um botão. Meu irmão, fudeu, você não ganha. Eu nunca me esqueci, eu brincando com ela, a palavra era saco. Saco, né? Você bota assim. Ela ficou. O que é isso, Letícia? É um saco. É impossível. Tá? Mas tirando a Letícia da brincadeira. Tirando a Letícia da brincadeira, que é pra poder a gente aprender, que a Letícia da brincadeira, que a Letícia não tem graça, né? Porque você nunca ganha dela, é impossível, né? Tirando a Letícia da brincadeira, minha filha mais velha, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai pegar aqui imagem e ação. Aí o que você faz? A palavra é litispendência, pra gente adivinhar a palavra. Aí, litispendência, você faz assim. O que é que significa? Corta a palavra o quê? No meio, né? Aí. Primeiras sílabas, né? Litis, lembra o quê? Pode dizer, lembra o quê? Lide, conflito, briga, pau, cacete. Pendência. Tá pendente. Adoro essas intervenções. Né? Pendência. Se você perguntar aqui, o Anderson sai. Lide, ela lide. Pendência, pendente. Né? A resposta do Anderson. Né? Realmente, lides, né? De lide, briga, pau, cacete, conflito, litígio. Pendência de pendente que não foi resolvido, no nosso caso, que não foi julgado. Quando a gente fala que não foi julgado, não quer dizer que não houve o julgamento. Não quer dizer que não houve a prolação da sentença. A sentença pode até ter sido prolatada. Acontece que ela não transitou, foi em julgado. Se ela ainda estiver passível de recurso, o processo ainda está em andamento. Tá? Se ela transitou em julgado, o processo acabou-se. Então, quando você fala litispendência, lide pendente de julgamento, não é pendente de sentença, é pendente de decisão final, é pendente de julgamento final. Então, se quando você propôs a segunda ação, idêntica à primeira, e a primeira ação ainda está em curso, por mais que ela tenha sentença, decisão, mas a sentença não transitou em julgado, esta segunda ação, ela vai ser extinta por litis
pendência. E ficou bem facinho, coisa julgada. Né? Quando é que a segunda ação ela vai ser extinta por coisa julgada? A segunda ação ela vai ser extinta por coisa julgada quando a primeira ação já tiver transitado em julgado. Tá? Foi julgado o mérito. Como assim mérito? Vamos começar a aprender hoje igual aquele chocolate. Até um dos poucos que eu gosto, bem gostosinho. Mas pra você me dar não, que você não vai engordar. Viu? Né? Mérito, direito, material. Mérito, direito, material. Toda vida que é julgado assim, ou quase sempre, né? Quase sempre que é decidido o mérito, é mesmo que dizer, decidiu o mérito, decidiu o direito material. Aí você pergunta, tio, o que é o direito material? Direito material é o direito do trabalho. Direito material foi tudo aquilo que você viu em trabalho 1 e em trabalho 2. Tá? Direito material foi tudo aquilo que você viu em trabalho 1 e trabalho 2. Direito ao vínculo, né, alteração do contrato por prazo determinado, remuneração, salário, jornada, estabilidade, rescisão, as indenizações. Tá? Então, direito material é direito do trabalho. Então, quando você fala em julgar o mérito, via de regra, você está falando em julgar o direito material. O juiz apreciou a hora extra, o juiz apreciou o pedido de vínculo, o juiz apreciou o pedido de indenização por dano moral, o juiz apreciou o pedido de rescisão do contrato por justa causa, ou apreciou a sua tese dizendo que a dispensa não foi por justa causa, foi sem justa. Isso que é julgar, isso é que é decidir o direito material. Isso é que é julgar, isso é que é decidir o bendito direito material. Mérito, direito material. Então, se a primeira decisão já teve decisão de mérito e a decisão de mérito ela transitou em julgado, se você propuser uma segunda ação, essa segunda ação vai ser extinta por coisa julgada. O que não acontece, por exemplo, se a primeira ação, o juiz a extinguiu sem solução de mérito. Se o juiz extinguiu a primeira ação sem solução de mérito, nada impede que você proponha uma segunda, não. Mas, professor, quando o juiz extingue a ação sem solução de mérito, a coisa julgada, mas a coisa julgada formal. E a coisa julgada formal, que se dá quando o feito é extinto sem solução de mérito, isso não impede, isso não empata, isso não inviabiliza a propositura de uma nova ação. Quando é que o trânsito em julgado vai empatar, vai impedir a propositura de uma nova ação? O trânsito em julgado vai impedir a propositura de uma nova ação quando for o trânsito julgado material. O juiz decidir a questão de direito material envolvida no processo. Aí extinguiu, transitou em julgado. Se você propuser uma segunda ação idêntica à primeira, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, esta segunda ação ela será extinta sem solução de mérito. O que eu vou falar para ti caiu 2 vezes na segunda fase da OAB e uma vez na primeira. E a primeira vez que ela caiu, na segunda fase da OAB foi no 14º exame de ordem. Eu nem acreditei quando caiu. Por quê? Porque eu contava essa história mais como... Não era piada de verdade, mas eu contava mais como uma piada. Me contava mais como me vangloriando por conta de um processo que eu tinha ganho. Aí quando eu vi... Aí toda vida eu contava essa mesma historinha. Quando foi um belo dia, o 14º caiu. Aí caiu no 14º, caiu um dia desse, Carol. Foi 25º ou foi 26º? Ou foi no 25º ou 26º, caiu de novo e caiu na primeira fase da OAB. Tio, acho que tu vai lembrar, Líris, desse processo. Foi o que aconteceu. Existe uma situação em que a propositura de uma segunda ação ela vai gerar coisa julgada. Só que a segunda ação aparentemente não se parece com a primeira, mas é só na aparência, tá? Então, existe uma situação em que a propositura de uma segunda ação vai gerar coisa julgada. Só que, aparentemente, se você não tomar cuidado, você pensa que as ações são o quê? Diferentes. E elas não são diferentes, elas são iguais. Olha que legal.
Esse aqui foi de verdade, tá? O ano foi 2006. Eu tinha uma aluna, ex-aluna, foi muito antes de Tiluze, muito. Ela foi minha aluna em 2005, 2006, eu acho que ela ainda pegou a OAB da VUNESP, que foi até 2005. Essa menina, ela era filha de um desembargador. Na época, já era aposentado o pai dela. E tanto o pai quanto a mãe eram idosos. Aí foi o que aconteceu. O pai, ele tinha mal de Alzheimer. E a mãe era uma senhora muito obesa que já não podia mais caminhar. Então esses dois, né, o pai e a mãe, eles tinham que ter cuidadores de idoso. Como naquela época foi uma época anterior agora à Lei Complementar 150, você sabe que com a Lei Complementar 150 os empregados domésticos passaram a ser gente, né? Porque não eram escravos, não tinham nem jornada, né? Passaram a ser gente, tratado como gente de verdade, não tratado como escravo, porque escravo é res, escravo é coisa. Os empregados domésticos eram quase escravos antes da Lei Complementar 150. Aí foi o que aconteceu. Aconteceu que nessa época, como não tinha lei complementar, os empregados domésticos nem tinham direito a hora extra, nem tinham direito a hora noturna e nem tinham direito na intervalo, claro, nem tinham direito à jornada de trabalho. De modo que eles podiam trabalhar 8 por dia, 10 por dia, 12 por dia, 24 por dia e não ter direito a um centavo sequer de hora extra, tá? Aí ela para cuidar dos pais delas, eram 2 cuidadoras de idoso, cuja jornada hoje é inconcebível, 24 por 24. O que é 24 por 24? Uma trabalha 24 horas seguidas, aí nas próximas 24 horas está de folga, aí vem outra para tirar a folga. Aí essa folga 24 horas. Quando essa folga 24 horas, essa trabalha as 24. Quando essa folga, essa volta. Então elas trabalhavam no regime de 24 por 24, regime que hoje, graças a Deus, é um regime impensável. Acontece que o mal de Alzheimer não é só aquele esquecimento, não. Eu me lembro que na época a internet não era essas coisas todas, e meu primeiro sogro, ele é neurologista. Aí ele me deu, na época, uns livros para eu ler, né, sobre o mal de Alzheimer, e não é só negócio de esquecimento, não. É distúrbio de comportamento. Eu tenho o meu irmão em casa, meu irmão do meio é excepcional, meu irmão é especial. E eu brinco muito que a diferença entre ser normal, supostamente normal, e ser especial é quase nenhuma, é só a falta de coragem. Porque da mesma forma que ele tem vontade de dizer as coisas, ele diz. Só que ele diz, eu tenho a vontade, eu não. Às vezes. Né? Não? Quem é que não teve vontade? Não. Aí, por exemplo, em casa, quem nunca teve vontade, bem deitado, na rede, na varanda, no sofá. Fulaninho, eu que traz um copo d'água. Eu vou agora não, porque eu tô ocupada lavando a tua roupa. Vem, desgraçada, traz, infeliz. A mamãe, essa infeliz não quer trazer a minha água. Precisa dizer não, eu sei que você tem vontade. E muita. Só que você não faz o quê? Supostamente você não fez. Ora, mas o desembargador lá com mal de Alzheimer, distúrbio de comportamento, é só o que ele faz. Idiota, vem cá. Quem nunca quis chamar empregado, olha, você é que se abre. Quem nunca quis chamar empregado mais de idiota? Idiota, vem cá, infeliz, vem cá, vagabundo, vem cá. Só que o cara não tinha mais juízo, né? Mas não interessa, chamava. Só nojenta, vem me limpar, vai não sei o quê. E assim, rapaz, era o tratamento concedido às empregadas. As empregadas, não mais suportando a situação, resolveram entrar com reclamação trabalhista, em 2006 ainda, e cada uma delas ingressou com reclamação diferente. Tudo que eu falar aqui é vezes 2, tá? Elas não entraram com a mesma reclamação, elas entraram com reclamações diferentes. O mesmo conteúdo, mas cada um entrou com a sua. Então elas ingressaram com a reclamação trabalhista contra, né? A reclamante contra o empregador lá, tá? Pedindo, né, vínculo empregatício, mais verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias. Qual foi a causa de pedir? A causa de pedir foi o contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho. Esse processo eu não participei, porque eu não gosto de fazer acordo. Não faço acordo de jeito nenhum, eu já disse, eu me nego, eu prefiro perder o processo. Prefiro perder o processo porque para fazer acordo eu não preciso passar 5 anos na faculdade. Eu tenho mais o que fazer. Eu teria feito outra coisa e quando entrasse com ação contra mim, eu ia lá fazer acordo. Precisa ser advogado para poder estar no Justiça do Trabalho? Precisa ser advogado para fazer acordo no Justiça do Trabalho?
Não, mas então eu prezo pela minha profissão, eu não faço acordo. De jeito nenhum. Eu vou pro cacete, ou eu ganho ou eu perco, é 8,80. Aí o que acontece? Acontece que eu me lembro que foi feito aqui um acordo, né, pelo valor de R$1.200. Ela levou até um advogado, não sei se era tio dela, ou era amigo do pai dela, né, levou e o tio dela fez. Chegou na Justiça do Trabalho, coisa mais comum do mundo, é na Justiça do Trabalho você fazer um acordo, R$1.200 conto. Foram 2 reclamações, cada acordo R$1.200, mas tudo que eu falar sempre pense aqui vezes 2, tá? Acontece que quando ela fez esse acordo, o termo de acordo homologado pelo juiz, o juiz disse assim, né, que homologa o termo de acordo, né, dando ampla e geral quitação. Então, quando o juiz homologou o termo de acordo, o juiz deixou bem claro na sentença homologatória de acordo que aquele valor dava ampla e geral quitação. Se esse valor dá ampla e geral quitação, ampla e geral, quita o quê? Não ouvi, quita o quê? Tudo. Tudo o quê? Tudo o que foi pedido e o que não foi. Quitou tudo da extinta relação de emprego. Quitou tudo. Só que aqui ela só pediu o vínculo e verbas. Não me lembro o valor da causa. Beleza, ela pensava que tinha acabado tudo. Quando foi em 2007 já, no ano de 2007, quase um ano depois, ela se vê surpreendida por outra reclamação trabalhista, tá? Mesma empregada contra o mesmo empregador, pedindo agora dano moral. Pelos palavrões que ela aguentava, pelos abusos que ela aguentava, dano moral em decorrência daquele mesmo contrato de trabalho, tá? Daquele mesmo contrato de trabalho. Mesmo contrato de trabalho. Aí, dessa vez, o tio dela, o parente dela, não quis pegar o processo. E aí ela veio me procurar. Eu me lembro que eu tinha até me separado a primeira vez da mesma mulher, Carol. Tava até morando ali no Flash, ali no Scala e tudo. Aí os dois foram até lá, no Flash do Scala e tal, porque nem escritório tinha mais. Aí eu chegou lá, aí contou o caso todinho, aí eu... E aí, doutor, o senhor acha que tem solução? Aí eu... Voltei bem sério, muito difícil. Processo ganho. Mas se eu dissesse que o processo era ganho, eu podia cobrar o que eu ia cobrar? Não, porque é muito fácil. Fácil depois que eu passei 5 anos na faculdade, ficou bem facinho, né? Mas o pessoal não lembra. Aí eu boto, muito difícil. Eu... Tá, deixa eu ver aqui. Tem testemunha? Ela disse, tem. Tem testemunha. Os seguranças do papai também saíram, porque o papai estava até esculhambando, e já disseram que vão testemunhar a favor delas. Aí eu... Tem que ser advogado e ator. No júri você tem que ser o quê? Um ator na audiência tem que ser muito artista. Porque o direito é o que você mostra, não é o que aconteceu na realidade. A verdade real, talvez a gente nunca nem saiba o que aconteceu. Aquele caso lá da Samud, que supostamente a menina foi comida pelos cachorros, a gente nunca vai saber o que aconteceu. A gente só sabe saber o que está no processo, que é a verdade processual. Muitas vezes não é igual à verdade real. Então, se você é realmente artista, você consegue fazer uma verdade real, ou verdade processual, parecer o quê? Real, e ganhar o processo, tá? E assim a gente faz, tá? Mas dando aula não, dando aula eu sou sincero, dando aula. Vai dar certo, pô. Entendeu? Aí, vixe Maria, professor, me diga uma coisa, indenização alta. Alta. Pior que na época dava mesmo. Mais alta do que hoje, dá alta. E ela pediu, cada uma dessas reclamações aqui, ela pediu 60 mil reais. 60 mil. Era 60 mil uma, 60 mil a outra. Naquela época era. Naquela época uma indenização dessa aqui, né? Naquela época, que é 2007, né? São quantos anos? 12, 12 anos. Né? Era dinheiro que a gente não contava. Eu disse, rapaz, dá bem pertinho disso aí, viu? E aí desembargador, né? Aí que vão querer
Eu disse mesmo, ó. E aí, desembargador, né? E que vão querer coisar mesmo. Aí tá certo. Como é que o senhor faz? E ela foi esperta, viu? Ela foi esperta. Como é que o senhor faz? Não, você sabe que eu sou seu professor, sou muito legal. Vou fazer um negócio muito legal. Eu sou a melhor pessoa, não tem não. Eu sou muito massa, pessoal. Né? Vou fazer assim, eu vou cobrar R$ 2.500 olha como eu sou legal, pelas duas, bicho. Olha aí, 2 contestações, no mínimo 4 audiências, né? 2 de cada. E ainda vou fazer até o recurso ordinário com esse valor. R$ 2.500 por 2 ações, 4 audiências, a primeira e a segunda, 2 processos, 2 contestações e 2 RROs ou 2 contrarrazões, tá de graça. Agora é o seguinte, eu quero 20% do que eu conseguir reduzir de indenização em cada um desses processos. Eu acho que reduz muito ou não? Quase nada. Muito difícil. Vamos fazer assim, professor. O senhor pega, olha a esperteza dela. O senhor pega essa ação, que é a audiência semana que vem, e meu tio pega a outra. Eu disse, não, bebê, eu só faço com as duas. Porque ela pegava a minha contestação e só fazia mostrar o quê? O tio dela, eu disse, não, bebê, eu só pego as duas. Não só pego aqui, eu só pego metade. Aqui é venda casada. Só pega as duas, não pego só uma, não. E assim foi feito. Tio, e a contestação? Um absurdo. Senhor juiz, excelentíssimo senhor juiz. Qualifica as partes. Preliminar. Olha o nome dela. Coisa julgada. Quando? Mas coisa julgada? Foi pedido dano moral aqui? Não foi pedido, mas foi quitado. Porque quando ela deu ampla e geral quitação, ela pediu, implorou pela aplicação do artigo 880 do Código Civil, acho que é ele. E o artigo 880, veio para mim. E o artigo 880, não, jumento, achei 840. E o artigo 840, obrigado, Flor. E o artigo 840 do Código Civil, esse artigo 840, ele vai dizer assim, ó, é lícito as partes. Agora, claro que isso eu não nasci sabendo. Já estava no celular. Toma, Carolzinha, toma o celular dela, toma. Autorização que a retomar sou eu. Aí eu tenho que sair daqui. Isso, bebê, obrigado. Bem, porque não tem paquerinha, né? Então não tem nudes, não tem nada. Né? Não precisa nem botar. Era aquele negócio, senha. Tá 0 a 0 a situação. Tá ruim, meu filho.